sabia que o troféu do Prêmio Banking Transformation é uma obra de arte? Que ele é bonito e imponente, a gente já sabe, e os vencedores também. Mas o que talvez eles, e nem você saiba, é que ele é assinado pela artista plástica e designer Sarah Rosenberg. É por isso que ele realmente é uma obra de arte. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho mais dessa história para vocês. Os vencedores do nosso prêmio, que é considerado um dos mais esperados no ecossistema financeiro nacional, recebem desde 2020 o troféu chamado Ômega, assinado pela Sarah. E ele realmente é uma obra de arte e representa muito esse novo momento vivido pela nossa premiação. O principal evento da Cantarino brasileiro foi repaginado. Ele mudou o seu nome e de Prêmio Relatório Bancário passou a se chamar Banking Transformation. A proposta tem sido muito bem aceita e hoje nós temos um prêmio mais abrangente, afinal temos dois pilares, de bancos nativos digitais e tradicionais e também empresas do ecossistema financeiro, e um evento que é atualizado ano a ano para acompanhar todo o movimento tecnológico que acontece no nosso mercado. E o mais legal é que esse troféu conversa com toda essa proposta. A sensação de pegar esse troféu na mão é realmente muito emocionante. Afinal, ele representa o reconhecimento de um esforço da equipe e também resultados positivos para a empresa. Mas não é só. A artista plástica vai contar para a gente hoje quais são as entrelinhas desse troféu. Qual o significado, as inspirações que deram origem a essa peça de arte? Além do troféu Ômega, que é destinado aos vencedores das 10 categorias de cada um dos pilares, esse ano a gente tem também o troféu Botânica, que vai ser destinado ao vencedor da nova premiação especial ESG. O Botânica também é uma criação da Sarah e tem muita coisa envolvida aí, muita história por trás dessa peça. Se você quer conhecer essas histórias e desvendar os mistérios por trás dos troféus artísticos do Prêmio Banking Transformation, fica comigo para acompanhar o bate-papo com a Sarah. Antes de tudo, eu não posso deixar de elogiar essa obra de arte que a gente tem, o prazer de presentear os nossos vencedores, porque eu realmente acho ela muito linda e, além de tudo, ela é muito imponente, né? O peso dela representa muito, além das formas, da cor e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar você para os nossos espectadores. Eu sou artista plástica e eu trabalho com escultura desde pequena. Eu tive uma oportunidade, veja bem, olha que coincidência, aos 7 anos eu participei de um concurso de escultura na areia da Air France. Meus pais me empurraram falando que ia ganhar um diploma e eu ganhei um troféu de 7º lugar. E, bom, o bonito disso, eu fiz um jacaré, nada demais, tampinha. Perguntei para os meus pais quantas patas tinha um jacaré, enfim, nada demais. Mas o fato de ter feito e eles terem reconhecido, veja bem, né, a importância às vezes de um prêmio. Meus pais acabaram me colocando numa escola de arte e que também, por sorte, foi uma escola de arte pioneira na arte educação do Brasil, que ela foi dirigida pela Fanny Abramovich, que ela mais a Ana May Barbosa são os ícones da arte educação do Brasil. E de lá para cá, desde o começo, eu gostei da argila, eu gostei do tridimensional, e a única coisa que eu fiz até agora foi não parar de fazer. Eu passeio muito por diversas linguagens, assim, para mim a arte tem que estar na vida. Eu valorizo muito não a arte distante das pessoas e por isso eu trabalhei durante muito tempo com também artista net ring com design de objetos e a gente fez inúmeras linhas, tanto para indústrias, desenhamos coisas para indústrias, para rede de lojas, para Tok-Stock, para Spice, enfim, para diversas, para Porcelana Teixeira, enfim, para diversas marcas, né? E o que me alegrava era ter a arte no dia a dia das pessoas. Então, essa coisa da beleza, do aconchego, né? É uma coisa que sempre me atraiu. E eu, é,
resolvi daí fazer também troféus artísticos, até por uma demanda, né? As pessoas começaram a me procurar para fazer troféus. Eu falei, olha, eu faço, mas eu faço uma coisa mais artística, ou seja, uma coisa que ela está entre fronteiras, né? Que na verdade são fronteiras que para mim não existem entre o design e a arte, né? Então, você pode fazer um troféu mais institucional, com nome, com logo, ou você pode fazer uma coisa que é uma escultura e que, na verdade, ela vai uma plaquinha comemorativa e que ela vai remeter, né? Então, em vez da pessoa, muitas vezes, ela pega um troféu muito institucional e ela meio que descarta esse troféu, né? Então, o troféu artístico ele tem uma outra pegada. A pessoa tem um desejo por ele, até às vezes de pôr no seu escritório, de pôr na sua casa, né? Ele tem que fazer bem para a pessoa, né? E, paralelamente a isso, eu faço também escultura para parques. Então, eu faço para escolas, já fiz para o Sesc Pompeia, para diversas escolas de São Paulo, que são esculturas também, e que elas são esculturas interativas, participativas. As crianças podem subir nelas, né? Então, recentemente eu fiz uma exposição no Museu da Casa Brasileira que mostrou tudo isso. E então também é uma coisa assim, a escultura é playground, tanto faz, não importa. Importa essa coisa para mim de usar o tridimensional para aconchegar as pessoas, para trazer uma alegria, para trazer uma beleza, para trazer um momento. Acho que, no fundo, a escultura ela, ela aprisiona um momento e ela é uma porta para a tua imaginação, para o que você vê a partir dela, né? Esse é o universo tridimensional. Se eu estou no meu ateliê, se eu estou fazendo escultura, estou É de bem com a muito vida. legal. O seu trabalho é muito legal. Eu estava pesquisando aqui um pouquinho sobre a sua história e eu cheguei nesses parques, né, nessas exposições interativas para as crianças. E eu percebi que tem, claro, né, acho que a sua identidade, a linha aí que conecta tanto os troféus artísticos quanto essas esculturas, são linhas, são formas tridimensionais orgânicas, né? Você tem essa característica. Qual que é a sua inspiração, assim? Como você definiria o seu estilo pra gente? Olha, eu defino sem aprisionar, né? Sem me comprometer com isso, mas assim, o que eu sinto é que o que eu procuro nessas formas orgânicas, né? Eu sempre acabo indo para esse orgânico, porque eu acho que ele se achega, ele fica mais como um prolongamento do nosso corpo. E, por exemplo, no caso das esculturas lúdicas, elas convidam assim para um abraço, elas convidam para uma integração do corpo com a obra. Então, eu vejo que assim a minha inspiração, eu acho que a própria vida, são as formas orgânicas que estão na natureza, são as plantas, são as pedras, são os animais, enfim, o próprio corpo humano. Então, eu acho que isso que me inspira e fazer essa coisa orgânica, eu acho que ela é, faz parte dessa proposta de, de ser uma coisa agradável para a pessoa, né? Da pessoa poder deslizar a mão, deslizar o corpo, né? Num mundo que é tão, às vezes, hostil, né? Você trazer uma coisa com alegria, com cor, com vida, me Você usa parece bastante interessante. cores, você gosta de trabalhar bastante Ah, com as cores também. eu gosto bastante da cor também, uso também o metal, dependendo, uso só o metal polido e muitas vezes uso a cor, né? No caso do troféu de vocês, ele tem essa cor vermelha. Eu acho que também é uma cor que ela também ela aconchega, né? Ela é quente, né? Ela é e ela não é assim um brilhante, brilhante, né? Então eu acho que tudo que atrai, que abriga o olhar, né? A mão, o corpo, me interessam. Acho que tem que trazer essa alegria, esse bem-estar, né?
Com eu certeza, acho ela que está ela trazendo ajuda. muita alegria para o nosso prêmio. Inclusive, esse troféu que a gente utiliza já há 2 anos, a gente tem presenteado os nossos vencedores com esse troféu, ele se chama Ômega, né? Esse troféu ele foi desenvolvido. Você estava me falando que ele não foi desenvolvido exclusivamente para o prêmio Banking Transformation, que ele tem uma história que vem antes disso, mas que ele estava já disponível, né? Já tinha cumprido a sua primeira missão e estava disponível quando a gente escolheu ele, nos identificamos com ele e agora ele representa de fato o prêmio, né? Conta pra gente um pouquinho quando ele surgiu, por que ele surgiu e o que que você sentiu ou tinha como propósito quando desenvolveu? Então, eu acho assim que a escultura, né, normalmente você tem aquela imagem da escultura como um bloco, uma coisa maçuda, né? Aquela escultura, você tem aquela coisa do Michelangelo, né, tirando a, 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 a forma, né, da pedra, né? Como ele falava, né? Ele tirava tudo que não era escultura. E eu, durante um tempo, comecei a pensar na leveza da escultura. Então, eu comecei a trabalhar muito linhas nas minhas esculturas e também o enquadramento do espaço. Então, assim, talvez inspirada também, né? Eu acho que a gente se inspira várias referências, né? Tanto de artistas quanto da vida, da arquitetura, né? Então, eu vejo, por exemplo, num templo budista, a primeira coisa que eles fazem é onde que eles vão colocar a janela. Antes de realizar o projeto, para onde as pessoas de dentro do templo vão olhar. Então, eu acho que essa escultura, ela tem essa pegada, ela tem assim, ela é uma linha no espaço que desenha o espaço e ao mesmo tempo ela ela aprisiona um tempo e um espaço. É que nem se você fizesse uma moldura para o espaço, né, para o olhar. E através dele você faz um recorte. Então, me interessou muito essa coisa assim, a leveza, a linha e o enquadramento do espaço, assim, do olhar. O ano passado a gente estava gravando a premiação virtual, né? E aí a gente fez essa brincadeira. Né, tava enquadrando ali para fazer a gravação e aí de repente o troféu se tornou a moldura do que a gente estava exibindo, sabe? E é justamente isso que você está falando. Então, acho que passa bem essa sensação e esse propósito consegue ser passado bem pela peça. Esse que é o objetivo. E através disso, né? Então, o que que você está enquadrando? O que que importa na tua vida? Qual é o teu foco, né? Porque na verdade a gente está o tempo todo procurando foco, né? É muita dispersão hoje em dia, né? Então, quando você enquadra o que você vai ouvir, o que você vai falar, o que você vai ler, o que você vai que obra de arte que museu que você vai, que tipo de música, é sempre um enquadramento, né? É sempre um foco. Então eu acho que essa peça ela traz essa e as outras, né, esculturas, como você Uhum. bem falou, né? Isso está presente em várias esculturas, né? E a peça ômega especificamente, você lembra quando que você desenvolveu ela? Que ano que era? Eu acho que foi por volta de 2010, alguma coisa assim, 2012. Que eu comecei a fazer essa linha, né, de peças mais lineares que desenhavam espaço, mas por volta disso, né? E qual que é o Não sei. material que você utiliza para fazer? Porque ele é bem pesado, né? O material final, no caso da escultura ômega, ela pode ser dois tipos de material. Ela pode ser um metal alumínio pintado, que é o caso do troféu de vocês, do Cantarino, né? A peça, inicialmente, ela é moldada na argila. E depois que ela vai para uma fundição e ela passa a ser reproduzida no metal. Então, Tá. inicialmente, ela é feita na argila,
gesso, massas cerâmicas, enfim, tem um monte de, dependendo da peça, né, algumas técnicas, gesso, enfim. Mas basicamente eu trabalho com argila como peça inicial, e uma vez terminada, essa peça vai para uma fundição que reproduz ela no metal, e no caso, metal pintado. É muito legal. E esse ano a gente vai ter uma premiação nova, que é a premiação ESG, e nós escolhemos um outro troféu seu, Ah, né? Que é o ah, Botânica. A gente é legal. o ESG, o nome tem tudo a ver com sustentabilidade, embora, né, englobe muito mais do que meio ambiente, mas acho que a gente remete muito, assim, né, rápido a isso. Que vai ser o troféu Botânica. Esse troféu, qual que é a história dele? Esse troféu, puxa vida, tem muita história. Se eu passeasse depois com você pelo ateliê, você ia ver. Eu trabalho com o universo das plantas há muito tempo. As plantas, elas me interessam muito porque elas estão sempre em movimento. Eu fiz uma exposição que chamava, como é que o curador deu? Natureza em movimento. Então, uma planta, ela nunca fica estacionada e ela nunca fica parada, bem como a nossa vida. A gente está sempre diferente, né? Então, me interessa muito esse movimento das plantas e esse crescimento. Então, eu estudei várias plantas, tem uma série enorme sobre o gengibre, que é um pouco a continuidade do meu trabalho, né? E o tema delas é o mangue. A ideia de fazer uma escultura sobre o mangue é ao mesmo tempo chamar a atenção, né, para esse importante ecossistema e ao mesmo tempo está trazendo as crianças para interagir com as formas, né, desse mangue, né, desses enraizamentos, né. Nesse caso da botânica, você vai ver que ela tem uma inclinação, e essa inclinação é um tipo de um fototropismo. Então você vai ver que a planta, dependendo de onde você coloca ela, ela vai em direção à luz, ela se movimenta em direção ao desenvolvimento dela, né? E então eu gosto muito dessa peça porque eu acho que ela traz isso, ela traz uma coisa que se transforma, que cresce e que vai em busca do que é necessário, né? E eu gosto muito do material também, que o alumínio fundido é um material reciclado e reciclável, infinitamente reciclável. Então, eu trabalho com alumínio reciclado. Então, isso aqui é uma coisa que me agrada bastante, saber que é um material que ele é ecologicamente mais correto. Não é que não tem impacto nenhum, né? Uhum. No primeiro fazer, ele utiliza bastante água, mas assim, você vai reciclando. É uma coisa importante hoje em dia, né? A gente pensar em tudo, né? Não dá para ignorar a nossa posição no mundo, né? A gente consegue realmente trazer a mensagem que a gente está esperando, né? Que essa premiação que a gente criou é justamente com o intuito assim, no ano passado a gente tinha uma categoria especial ESG. Esse ano a gente fez como se fosse paralelo. Então, todos os vencedores das outras categorias, que são 10 categorias em cada pilar, são 20 vencedores, todos eles vão ter a chance de ganhar esse segundo troféu, desde que eles contem como a solução deles, embora o principal objetivo seja, sei lá, ganhar mais eficiência operacional, introduzir temas como cripto, que estão muito em alta, mas se eles contarem para a gente como nesse projeto eles estão causando um impacto positivo na sociedade, eles vão estar concorrendo a esse segundo troféu. Vai ser uma unidade só, vai ser bem especial, mas a ideia é fazer realmente com que as pessoas olhem para o ESG como algo transversal, né? Que deve acontecer com tudo, independente de tudo que está acontecendo, ele deve sempre caminhar ao lado e evoluir e se modificar. Essa é uma pegada que todo mundo tem que ter. Hoje em dia, você não pode ser só um profissional e só olhar uma área específica, né? Você tem que olhar você no mundo, né? E cada um tem a sua pequena responsabilidade, mas que é fundamental, né? E eu acho assim que quando você dá esse prêmio, né? Premiar é dar esse incentivo, né? É um reconhecimento, é uma
é um presente para alguma coisa que já está acontecendo e que você espera que vá acontecer cada vez mais, né? Então, para mim, me agrada fazer troféus assim, sabe? Aplaudir, né? Falar para a pessoa, olha, por aí, tá indo bem, tá no caminho certo, né? Vamos, vamos revigorar, vamos presentear práticas boas para a sociedade, né? Então agora vamos ficar de olho em quem serão os vencedores dessa nossa edição, né? Em dezembro o pessoal vai estar sendo reconhecido no nosso evento, no dia 4 de dezembro, onde os novos troféus serão distribuídos. Sara, muito Bem, obrigada pelo seu tempo, pela sua obrigada, disponibilidade, pela sua inspiração. Nós somos obrigada muito a você, agradecidos por você estar fazendo parte da nossa história né? Vamos fazer parte de todas as histórias, e de né? E todas as vamos outras histórias. fazer esse mundo melhorzinho, né? Isso Vamos mesmo. fazer a nossa parte. Bom, pessoal, a conversa acabou. E eu não sei vocês, mas eu tô cada vez com mais vontade de colocar esse prêmio aqui na minha mesa. Se esse é um desejo seu, escuta essa dica. As inscrições de cases para a 19ª edição do Prêmio Banking Transformation estão abertas até o dia 14 de outubro. Para você acessar o regulamento e ver todos os detalhes, é só entrar no site oficial pbt.cantarinobrasileiro.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade e até a próxima!